Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. Imagine visiting some of the world's most prestigious universities, interviewing top evolutionary scientists, atheists, and holding their feet to the fire until it's clear that there is no evidence for Darwinian evolution, that it's not scientific. So we have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands, just one. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. Still bacteria, there's no change of kinds. Evolution versus God. If you believe in evolution, prepare to have your faith shaken. You know, the problem with those who are unable to see evolution, I think, is they don't have imaginations. That is so true. Então vamos declarar que Ele ainda é o libertador, o Deus que ainda cura, o Deus que ainda está aqui. Jeová Shammah, meu Deus sempre está presente aqui. Amém? Vamos celebrar o Jesus libertador. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Declare para Ele nessa noite que Ele é o nosso libertador, o Deus que está presente na nossa vida. Aleluia.
Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico
Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas. Aleluia. Capítulo 2. Amém? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz o seu filho, e envolvendo em panos, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Só até aí, amém? Amém. Poder sentar os irmãos. Eu não vou ser longo nas palavras, mas espero que o pouco que seja falado, Deus fala ao nosso coração. Jesus nasceu, isso nós sabemos. Mas assim como Jesus nasceu, um dia cada um de nós aqui com certeza nascemos, amém? E não nascemos simplesmente por nascer. Deus, Ele nos fez estar nesse mundo com um propósito, amém? Eu acredito que o caso de Jesus não foi isolado. Quando pensamos em Jesus, pensamos logo numa história com um propósito de início, meio e eternidade, não fim, amém? Então, Jesus, Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito no seu início lá. Então, logo no início do seu nascimento, as coisas já começam a acontecer, já começam a testificar quem Ele era de fato. O interessante aqui é que Jesus nasceu e Ele não tinha lugar para estar instalado, não tinha, vamos dizer assim, um lugar reservado para colocar o bebê. Foi tudo rápido, ou seja, no caso da estalagem. Jesus nasceu, e assim como Ele nasceu, como falamos aqui, nós nascemos. E por que Jesus nasceu? Eu acredito aqui, sem aprofundar muito, a maioria de nós já sabemos por que Jesus nasceu. Jesus nasceu porque nós nascemos em trevas, e Jesus é a luz do mundo, amém? Então Ele veio para o mundo, Ele veio para os seus, e lá no início do culto nós lemos, Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder para eles serem feitos filhos de Deus, a saber, os nós que já cremos no nome dele. Aí quando pensamos na história de Jesus, nós lembramos da história de Moisés, que Deus também tinha um propósito na vida de Moisés, que lá atrás tinha já uma profecia que Moisés seria alguém que libertaria o povo de Deus. E Moisés também, parecidamente, foi colocado ali, não numa manjedoura, mas no cestozinho, porque naquele momento lá também havia uma conspiração do inferno, achando que ia atrapalhar os propósitos de Deus, e colocaram ali, naquele tempo de Moisés, que iam matar todas as crianças daquela idade. Mas Deus, como o propósito dele, como bem lembra Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que nenhum dos seus planos, pensamentos podem ser afligidos, cancelados.
Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Houve algumas situações que se levantaram para impedir o propósito de Deus na vida de Moisés, e vocês sabem a história lá na frente, como Deus deu vitória ao povo e completou o propósito dele na vida de Moisés. Agora Jesus, diferentemente, ele nasce em outra época, mas também o diabo tentando conspirar contrariamente, usando pessoas para tentar matar Jesus, tentar matar aquela criança que era o libertador do povo, era a luz que o mundo precisava, porque diz a profecia: os que já haviam em trevas, vivido em trevas, iam ver grande luz, e essa luz é Jesus, amém? E nós somos esses que antes estávamos em trevas e que essa luz chegou para a nossa vida, amém? E essa luz que chegou para a nossa vida tem um propósito. Interessante que Deus tinha um propósito na vida de Jesus, começo, meio e eternidade, como falei, e Deus também tem um propósito na nossa vida. De repente, meu Deus, não me compare com Jesus. Deus tem um propósito na nossa vida para também começar uma coisa, estar no meio da coisa e para sempre ser uma coisa, porque nós somos eternos, amém? Agora, da mesma maneira que Jesus, ele salvou pessoas, olha aí, Jesus curou pessoas, Jesus terminou uma tarefa. Em algum momento Jesus falou em João assim, no Evangelho de João: eu glorifiquei o teu nome na terra, por causa que eu cumpri a obra que me deste a fazer, amém? E Jesus lá, quando era criança, eu acho muito interessante quando Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Jesus está colocando uma situação que ele viveu. Jesus, como falamos antes aqui rapidamente, Jesus era uma criança. Jesus foi um ser humano completo: criança, adolescente, jovem, homem. Não como Adão, que quando apareceu já era um homem. Ele não tinha uma referência de uma infância. Mas Jesus, ele tinha uma referência de pai e mãe. E o Carl lembrou bem no domingo aqui, Jesus, ele entendia tão grandemente a parte da terra e do céu, que o momento ele falava assim: olha, o meu pai e minha mãe são quem? Os que fazem a vontade de meu pai. E ele estava falando também de Maria. Ele não estava dando fora em Maria. Ele estava dizendo: Maria é da minha família, José é da minha família. Eles fazem a vontade do meu pai. Até porque quando Deus olhou para o mundo ali, ele queria alguém que fizesse a vontade do pai, para que Jesus nascesse nessa pessoa, amém? Não, é claro, para a gente adorar Maria, mas Deus viu em Maria aquela mulher de Deus para Jesus nascer. Propósito, amém? Deus tinha um propósito na vida de Maria lá. Até porque existia também, essa mensagem está meio misturada com propósito, tanto de Jesus como para a gente hoje. E naquele momento lá, Deus também tinha um propósito tão grande em Maria, que na profecia diz também de Maria, uma virgem, amém? Lembra Isaías? Uma virgem. Aí você pensa um pouquinho mais, você vê que João era outro. João, João um pouquinho mais velho, naturalmente falando, ele nasceu um pouquinho antes, certo? De Jesus, se eu estiver errado me corrija. Aí João, ele nasce um pouquinho antes, mas a gravidez tanto de Maria como Isabel, isso, foi ali perto, mas João nasce antes. O interessante é que Jesus nasce, João nasce, e Jesus fica um tempo sem aparecer. Jesus fica um tempo sem ninguém saber um pouco. E a Bíblia diz: voz do que clama endireitai o caminho do Senhor. E João estava lá falando: tem um que é antes de mim, depois de mim, e começa a falar ali. E que eu não sou nem digno de segurar a sandália dele. Jesus, ele foi batizado, Jesus ensinou, Jesus curou, mas antes tinha João. João foi na frente preparar o caminho do Senhor. Onde entra eu e você de repente nisso? Nós podemos ser o João, amém?
preparando o caminho de Jesus para nascer em algum lugar. Gente, você está misturando tudo, porque Jesus já tinha nascido quando João estava ali. Verdade, Jesus tinha nascido como homem, pessoa, através de uma mulher, mas João estava preparando o caminho para que Jesus nascesse agora aonde? Em pessoas. Eu e você podemos ser o João desse deserto que é esse mundo, para hoje preparar o caminho para Jesus nascer em muitas pessoas. Porque se Jesus de fato faz aniversário nesse dia 25, né? Que na verdade sabemos que não, eu falei até num comentário, Jesus foi registrado aí, o mundo registrou aí, 25 de dezembro, com outros interesses, sabemos disso, mas não é o foco dessa palavra. O interessante é que nós podemos pegar isso e ser a voz que clama nesse deserto e pegar o aniversariante para que o aniversariante de fato seja celebrado nessa data. Amém? Nós somos as vozes que podem clamar no meio desse deserto. Nós podemos ser os Joãos. Tem um João ali, ó. Amém? Agora, pensando um pouco, Jesus agora. E o menino nasceu. Quando me deram a oportunidade, o pastor me deu a oportunidade para pregar, no mesmo momento que ele falou, eu olhei para cá e falei, a mensagem já está. A mensagem vai ser mais ou menos o que Jesus passou, algumas situações, que vai ser até a música que as crianças vão cantar. E o menino nasceu em Belém. O que era Belém para a sociedade? Belém era um morro agudo, irmão. Eu gosto daqui, mas imagina falar, Jesus nasceu em Morro Agudo. Jesus nasceu em Morro Agudo? Belém não era uma cidade muito... Tanto é que a profecia diz que tu, Belém, a desprezada, olha, você e eu era uma Belém, mas Jesus nasceu na gente. Jesus nasceu naquele que ninguém dava por nada. Jesus nasceu em você, irmão. O Belém que ninguém dava nada, Jesus nasceu. E nesse Belém, através desse Belém, dessa cidade que hoje é você, como falamos anteriormente, tem mais pessoas para nascer. Jesus nasceu em Belém. Agora, Jesus também, o que ele aconteceu em Belém? Muitas coisas. Mas o que aconteceu mais profundo na vida de Jesus? E o menino nasceu, depois ele cresceu. E depois de crescer, ele se fortalece. A vida de Jesus como ser humano, a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu na minha vida e na tua vida. Aquele versículo que repetimos sempre aqui, aquele que começou ele é fiel para continuar, completar. Ele ao mesmo tempo está dizendo, eu nasci e quero crescer em você. Às vezes vemos Jesus como aquela escola, sempre menino Jesus. Jesus não é mais menino, mas nós ficamos teimando em ser meninos em Jesus. A nossa identidade do reino de Deus tem uma data de nascimento. Você um dia nasceu no reino de Deus. Alguns de repente nasceram em janeiro de 80. Outros nasceram no reino de Deus eu nasci em março de 95 no reino de Deus. Mas quando eu olho para mim, eu percebo que eu poderia ter crescido um pouco mais. Eu que estou pregando aqui, poderia ter uma vergonha de falar isso. De repente você pode achar, olhar para mim, pô, Deus, você é uma bênção. Amém. Mas eu poderia ser uma bênção mais. Amém. A Bíblia diz em Hebreus 5, se eu não me engano, no versículo 12, porque por causa do tempo, nós já éramos para ser mestres e ainda estamos aprendendo as primeiras coisas do Evangelho. Nós estamos ainda comendo papinha.
Às vezes nós já éramos para estar com discípulos em Jesus. João tinha discípulo? João tinha discípulo? Amém. João era discípulo de Jesus, mas ele também tinha discípulo. Nós precisamos já ter discípulos. Que é isso, Edilson? O que é isso? Jesus? Só Jesus tinha discípulo? Discípulo é aquele que segue, amém? E se você seguir Jesus, não tem nenhum problema de ser discípulo, porque você vai levar sempre as pessoas a quem? Jesus. Às vezes é verdade que as pessoas, por não ter maturidade, olha aquele que é o mestre, ou seja, que está levando. Exemplo, eu tenho uma pessoa que estou discipulando, essa pessoa me acha uma bênção, amém? E ele, por ser imaturo, ou ela ser imaturo, pode colocar muita atenção em mim e esquecer que o centro das atenções é Jesus. Mas ali, por você estar discipulando essa pessoa, que é o desejo de Deus para nós, um dia ela vai entender, peraí, não é ele, é ele. Amém? Paulo falou assim, olha só, Paulo tinha discípulo e falou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Deus quer dar crescimento na nossa vida, irmão. Jesus nasceu na nossa vida para ele crescer dentro da gente. Jesus tem que ser conhecido um pouco mais por nós. O menino quer crescer dentro da gente. E o menino que hoje é Senhor, ele quer também crescer de tal maneira dentro da gente, para ele também ser Senhor da gente. Jesus quer ser Senhor da gente. Porque nós não temos uma tendência de respeitar meninos. Temos tendência de respeitar senhores. Jesus quer ser Senhor dentro da gente. Cresceu e se fortaleceu. E Paulo falou assim, completando, e Deus que deu o crescimento. Aí ele completa, já não é o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim aquele que dá o crescimento. Por mais que eu plante certinho, por mais que eu coloque a semente no lugar certo, eu não sou nada, se ele não vir com o milagre dele e fazer a coisa crescer. Deus que faz a gente crescer. O menino cresceu, se fortaleceu. E o mestre, o discipulador, Paulo, agora chega assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. O menino cresceu e se fortaleceu. Jesus, como homem aqui, ele estava crescendo diante de Deus e dos homens. Ele, ainda que sendo Deus, ele 100%, nós sabemos, 100% Deus, ele era 100% homem. E ele estava vivendo aqui como homem. Tanto é que a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Tudo. E quando eu sempre brinco, em tudo é em tudo. Em tudo, tudo que a gente possa imaginar, Jesus foi tentado em tudo. Por isso ele é a nossa referência, mas sem pecado. Cresceu e se fortaleceu com sabedoria. Vamos crescer, se fortalecer e cumprir o propósito de Deus para essa humanidade. Eu tenho coisas a falar, mas eu vou respeitar o tempo que as crianças vão cantar. Amém?
desejar a todos vocês um Feliz Natal. Que este Natal, irmãos, ele seja para sempre na nossa vida. Se o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo, então todos os dias nós queremos que ele venha nascer no nosso coração, tá? Que Deus possa abençoar você nesta data. Amanhã vai continuar o Natal, depois da manhã também. Eu queria neste momento agora que todas, até as crianças, eu queria que as crianças ficassem aqui em frente, porque elas fizeram a nossa alegria hoje, né? Vamos olhar para elas, vamos aplaudir essas crianças aqui. Glória a Deus, isso, amém. Eu queria que você estendesse as mãos para elas, amém? Porque elas fizeram para a gente uma apresentação, né? Elas cantaram, dançaram, né? Graças a Deus por isso. Para a gente foi bom assistir essas crianças, né? Trazendo uma mensagem para a gente, dançante e cantada, né? E o Edilson também trazendo a mensagem pregada, que Deus abençoe. Vamos estender nossas mãos para cá e vamos, neste momento, abençoar mais uma vez a vida dessas crianças. Querido Deus, te damos graça, meu Pai, por essas crianças que trouxeram alegria aos nossos corações, homenageando nesta data, Pai, a qual nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, que é o Natal. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que essas crianças, Pai, que ela continue sendo usada, Pai, Senhor, por Ti, que o Teu Espírito Santo venha colocar no coração de cada um o desejo de fazer a Tua obra. Meu Deus, toma nas Tuas mãos seus pais, seus irmãos, toma nas Tuas mãos os parentes, Senhor, dessas crianças, abençoando, livrando de todo mal e de todo perigo. Meu Deus e meu Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, a nossa igreja, o Teu povo aqui presente, que vieram fazer parte, Senhor, desta noite de bênção, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelos louvores, por tudo que foi apresentado nesta noite. Saímos daqui enriquecido e cheio da Tua graça e do Teu poder. Meu Deus, nos leva, Senhor, para o convívio, Senhor, dos nossos familiares, abençoando aqueles que lá ficaram. Se porventura alguém ficou enfermo, queremos encontrar curados e libertos pelo Teu poder. Coloca a Tua mão e cruza o Teu coração, receba a bênção apostólica. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com a nossa igreja, nosso pastor, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Deus abençoe e até domingo, até domingo, querendo Deus. Deus abençoe. Obrigado, irmã Penha, pela tua família. Deus abençoe e sejam bem-vindos. Amém. Nós abrimos o nosso coração, irmãos, e pregamos o evangelho que a gente vive, essa igreja fica pequena. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente.